Olá pessoal, eu sou a Rita do canal Magia Astral, no Instagram, para quem quer me seguir, Rita Tancredo. Então, eu acabei de fazer aqui uma defumação, senti vontade de fazer uma defumação, e eu senti vontade de fazer com palo santo, que é uma madeira sagrada. Eu fui queimando, e eu tenho vários toquinhos dela aqui, ó, porque ela chegou, né, nesse pedacinho aqui. Aí para queimar ela, eu tenho que colocar dentro de uma cumbucazinha, igual eu fiz aqui, ó, uma cumbucazinha. Ó, ainda tá até quente, vou até colocar aqui em cima para não queimar meu dedo. Tá até quente, ó. Uma defumação boa aqui, aí o pedacinho que eu coloquei queimou, né? Hoje é domingo, né? E já fiz a minha oração, os meus agradecimentos. Sempre começo as minhas orações com os meus agradecimentos. Sempre inicio saudando o meu altar, porque quando a gente tem um altar dentro da casa da gente é muito bom. O altar é um cantinho de luz na casa da gente. Não importa a crença, não importa a religião. Quando eu vou numa casa que eu vejo ali aquelas imagens de santo, quando eu vou em restaurantes, igual eu já almocei muito no restaurante por aqui, no lugar que eu gosto muito de almoçar, bastante tempo que eu não vou, lá em cima tem lá as imagens, né? E é um cantinho de proteção, é um cantinho de luz, é um cantinho de emanação de boas energias. Então eu tenho aqui na minha casa o meu altar cigano, e é onde eu chego, saúdo e faço as minhas orações. Faço os meus pedidos também. Mas a gente tem muito para agradecer, muito mais do que para pedir. Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e só de estarmos aqui, né, a gente já tem que dar graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Porque lá na espiritualidade a gente pede mais essa oportunidade quando a gente desencarna. E a espiritualidade nos concede. Então eu acabei de fazer as minhas orações, que na verdade essa queima, né, do palo santo não deixa de ser um ritual, né? Tudo que a gente faz é ritualístico. O meu canal veio por intuição, né? No caminho, eu dirigindo, veio Magia Astral, né? Assim como tem outros nomes que levam a palavra magia, mas astral tem a ver também com o meu astral, porque eu sou muito alegre, eu sou muito de bem com a vida, eu sou muito grata. Então vamos aqui para uma tiragem que eu fiz, que tá começando a semana, e quando eu tô em casa assim sozinha, né? Eu entro em conexão com a minha espiritualidade, e eu gosto de estar fazendo aí a minha oração para mim, para minha família, para os meus amigos, para algumas pessoas que me pedem, né, alguma coisa, eu também peço. Então, aí eu fiz uma tiragem aqui perguntando sobre o mentor espiritual, se é um homem ou uma mulher. E eu coloquei que eu ia tirando até sentir se é um homem ou uma mulher. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as cartinhas que saíram. Eu não vou mexer no celular, não, mas eu vou mostrando para vocês. Primeiro perguntei sobre espiritualidade, sobre se é um mentor, homem, ou uma mentora, mulher. Vocês sabem que nós temos os nossos mentores espirituais, esses mentores que nos protegem, mentores que nos amparam, mentores que nos dão força, guias de luz, arcanjos,
né? E que também nos livram de alguma coisa que possa vir a acontecer com a gente. E comigo já várias vezes já tive livramentos, graças a Deus. Por quê? A gente precisa... Por que que a gente... quando a gente fala, se for do merecimento da pessoa. E o que que faz a gente ter merecimento? São as nossas atitudes. É a nossa conduta, a nossa moral diante das pessoas. É o que a gente faz. Porque não é... Deus lê o nosso coração. A gente pode fazer uma coisinha bem escondidinha, errada, puxar o tapete de alguém, mas a espiritualidade enxerga tudo, não é mesmo? Enxerga tudo. Então, então eu vou mostrar para vocês as cartinhas que saíram. Logo saiu a carta do coração, 24. Depois da carta do coração, a carta dos sentimentos, das emoções. Logo depois saiu a carta 1 do cavaleiro. Aqui já vem falando de notícias relacionadas ao amor, notícias rápidas. E aqui eu já vi que já saiu o cavaleiro. E aqui já me responde que o mentor espiritual é homem e um mentor mais jovem. Porque eu tenho muito essa coisa da garra, de fazer acontecer, de movimento, de ação. Eu não sou uma mulher parada. Eu sou uma mulher guerreira. Eu monto no meu cavalo e vou à luta. Porque a gente não pode esperar as coisas acontecer, a gente tem que fazer acontecer, dar o passo, né? Então aqui vem o cavalo, né? Ele no cavalo indo ao encontro dos seus objetivos. E essa carta também fala de notícias boas chegando. Junto com essa carta aqui, e depois, olha que carta boa que saiu, a carta 5 da árvore, trazendo aí o fortalecimento, a raiz, né? Dando frutos, trazendo muitos benefícios. Então, mensagens que vão trazer, mensagens rápidas vindo aí, trazendo muitos benefícios, porque a árvore ela é muito saudável. E a raiz trazendo firmeza, trazendo solidez. Pode estar falando também de saúde boa, que logo depois saiu a carta 9, a carta do buquê das flores, né? Gratidão, reconhecimento, agradecimentos, né? Coisas boas, encontros, reciprocidade. Olha que cartas maravilhosas essas cartas, né? Então, são 3 cartas boas, né? E quando eu perguntei do mentor espiritual, saiu o cavaleiro. Então, o cavaleiro já responde que é um homem mais jovem, né? Aí eu fui tirando. Saiu a carta do caixão, mudanças, transformações. Aí vem a carta das notícias, mensagens. Tem mensagens aí para mim. Aí pode ser o diálogo, aqui é o diálogo, né? O diálogo, a conversa acontecendo. Olha, novamente a casa, trazendo aí equilíbrio, harmonia, né? Vem aqui a carta dos desejos, 32, da lua, das emoções, né? Das sensações, da fase boa. E por último eu parei na 9ª carta, novamente o homem. Então olha só, quando eu perguntei do mentor espiritual, se é homem ou mulher, novamente o homem. Então 2 cartas, ó, o cavaleiro e o homem, que já responde que é um mentor, que é um homem, né? Agora espelhando as cartas, ó, a primeira com a última, ó. Coração, sentimentos com o homem. A segunda com a outra
pegando a primeira com a última sempre. Depois vamos mais pro meio, ó. O cavaleiro com os desejos, com as emoções afloradas, né? É o cavaleiro com as emoções. Olha que bacana. Olha a estabilidade, as duas cartas juntas. A casa e aqui dando frutos, o equilíbrio, a solidez, a harmonia. Que maravilha, né? Aqui, ó, notícias boas chegando. Notícias boas chegando e no meio as transformações acontecendo. Então, eu vou finalizar. Eu vou fazer até ver se eu consigo baixar aqui. Ó, vou baixar aqui um pouquinho. Não pode cair. Para me mostrar para vocês como que eu fiz esse espelhamento. Vou virar aqui, ó. Não sei se... Peguei a primeira. São 9 cartas na mesa. Eu peguei a primeira com a nona. A primeira, eu coloquei em linha horizontal. A primeira com a nona. Depois eu peguei a segunda com a oitava. A segunda com a oitava. Vou virar, botar um pouquinho para trás. Aqui. Depois eu peguei a terceira carta com a sétima. Ó, a terceira com a sétima. Tá? A terceira com a sétima. E depois eu peguei a quarta com a sexta, porque a que ficou no meio foi essa das transformações do caixão. Então, eu coloquei 9 cartas. O espelhamento a gente faz assim. Vocês entenderam? Pegando a primeira com a última. Aí, coloquei lá. Aí, depois mais 2. A primeira com a última. Coloquei lá. A outra com a última. Sempre pegando do lado esquerdo para o lado direito. Essa com essa. E a última, que ficou no centro. Ok? Então, tá aí, gente. Tá? Esse vídeo ficou um pouquinho maior. No mais, eu agradeço. Não se esqueça de dar o like se vocês gostaram desse vídeo e deixar aí o seu comentário. Se quiserem saber qualquer coisa, perguntar, tirar dúvidas, podem deixar aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada e uma semana abençoada pra gente com muitas boas notícias aí. Obrigada.